Estamos de volta para mais uma edição do programa Conversa Afiada, aonde os opostos se encontram e as ideias se confrontam. Hoje, quinta-feira, Que dia que é hoje? Dia 4 de setembro de 2025. Edição de número 64, edição 64 do programa Conversa Fiada. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Sexual. Então, é algo que tem sim que ter atenção, principalmente para as populações mais carentes. Comemoramos hoje também o Dia Internacional do Taekwondo. Saudável, importante, é uma modalidade olímpica em que o Brasil faz muito bem em todas as vezes que participa, tanto no masculino quanto no feminino. Também hoje é dia do serventuário. Serventuário, predominantemente, é funcionário público, né? Que trabalha ali na da parte burocrática, aonde atua também no administrativo. Quero abraçar o nosso telespectador, TV Capital, Canal 32 Goiânia, TV Capital, Canal 41 Anicuns. Quero lamentar profundamente a morte de um grande nome, o italiano de 91 anos, Giorgio Armani. Ele que tem um estilo extremamente arrojado e sempre conseguiu conciliar o design ao moderno e com uma visão empreendedora. Ele que estava sempre à frente do seu tempo. Então, que Deus possa acalentar os corações dos seus familiares e também de pessoas mais próximas. Ontem eu fui convidado para tomar um suco de uva com um telespectador nosso que participa muito. É o João Santos, lá da Vila Concórdia. Então, ele está sempre participando, mandando sua pergunta para os colegas da bancada. Então, está aí a foto do João Santos, lá da Vila Concórdia, região leste de Goiânia. Eu gostaria agora de entrar com o nosso Extra Pauta. O Extra Pauta, ok. O Extra Pauta é um momento onde eu coloco uma pauta que eu não mandei para os nossos convidados. Enquanto o Extra Pauta não vem, eu quero abraçar de maneira carinhosa, meu abraço sincero, fraterno, cordial, respeitoso aos nossos convidados. Eu vou começar aqui pela minha direita. Ele já esteve aqui no nosso programa. Ele foi candidato a vice-prefeito por Goiânia, vice do nosso prefeito Rogério Cruz, doutor Darô Fernandes. Eu prefiro falar Darochevski, um representante polonês aqui em Goiânia. Boa tarde, obrigado pelo carinho de atender o nosso convite. Muito boa tarde, professor Basso Manuel, muito boa tarde a essa bancada que faço coro aqui. E é sempre um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez nessa bancada, onde nós vamos discutir a política nacional, também o cenário goiano e também trazer uma visão jurídica. Até porque eu sou advogado, tenho mais de 10 anos de atuação. Hoje eu advogo no direito agrário e sucessório e também sou presidente da Comissão de Direito Empresarial do Consumo da OAB Goiás. Acredito que tem muito para contribuir com a pauta do programa, com os telespectadores, e o programa Conversa Fiada, a cada dia ele vem crescendo. Começou num projeto pequeno e vem crescendo, tornando-se, tem uma grande, será um programa extremamente promissor para o nosso estado de Goiás, e as barreiras ultrapassam, porque nós estamos no YouTube. Então a pessoa que está nos Estados Unidos, ela consegue nos ver. Quem está no Japão, que agora no Japão é 2 da madrugada, também consegue nos ver. É isso que traz a tecnologia, e vamos a esse debate, porque eu sempre digo, nós discutimos ideias e jamais pessoas. Muito obrigado, doutor Darô, pela sua percepção, pelas suas palavras carinhosas. Também temos aqui a Ana Flávia, já veio várias vezes, ela é pedagógica, ela é didática, ela é técnica e ela fala a voz do povo. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, pela sua gentileza de estar aqui com o público do nosso programa Conversa Fiada. Ana Flávia, boa tarde.
Obrigada pelos elogios, professora. É uma satisfação estar aqui falando a esse público tão qualificado que é o do Conversa Fiada. O doutor Darô falou muito bem, eu já o recepciono também o Túlio e a doutora Nara. Falou muito bem que o Conversa Fiada vem crescendo bastante de forma independente e exatamente por conta disso, por conta da sua opinião independente e também democrática, né, por dar esse espaço a todas as ideologias e possibilitar o confronto de ideias de maneira igualitária, que é exatamente o que a nossa democracia precisa. Doutor Túlio Carvalho, assessor político, comentarista de atualidades, de política. Estou muito feliz, fiquei muito feliz quando o senhor me deu o positivo que viria aqui hoje. Muito obrigado por estar aqui conosco pela primeira vez, espero que de muitas vezes. Jovem, atuante, competente, fala bonito, vem para cá, muito boa tarde. Obrigado pela tua presença. Bom dia, professor Márcio Manuel, eu que me sinto honrado pelo convite. É a primeira vez que eu venho debater aqui nesse programa que sempre assisti, principalmente a minha colega Ana Flávia, que participa várias vezes, e ao senhor que trabalha conosco. É um prazer muito grande estar aqui, porque a pessoa, quando é muito nova, assim como eu, a pessoa acha que a gente não pode discutir política, e política está na vida de todos nós. Sim. Influencia desde a pessoa quando nasce até a sua morte, e eu espero estar aqui para debater ideias e aprender com todos vocês. Exatamente, o jovem tem um papel fundamental na nossa democracia. E por último na bancada, e não menos importante, de todos aqui, o mais difícil de trazer foi ela. Como é difícil essa agenda dela, doutora Nara Bueno, muito obrigado por atender gentilmente o nosso convite. Vem para cá e obrigado por poder falar com o público da TV Capital do programa Conversa Afiada. Bom, primeiramente, boa tarde a você, Márcio Manuel. É um grande farol, um professor importante que discute política, pauta essas questões aqui em Goiânia, em todo o estado de Goiás. Cumprimento todos dessa bancada, acredito que o diálogo sempre é importante e cumprimento você que nos assiste aí de longe. E espero que a gente possa, sim, dialogar aqui, conversar civilizadamente e profundamente a respeito de democracia e as pautas mais importantes da política brasileira. Obrigada pelo convite. Oi, eu que agradeço. E ela acaba de me dar uma aula de impostação vocal. Olha só, ela é mesmo? Está mostrando que microfone não é surdo e não precisa gritar. Que calma ela tem, né? O cliente dela, quando procura, eu não sei qual que é a especialização dela. Qual é, doutora? Processo eleitoral. Processo eleitoral. Então já chega um candidato lá preocupado com as pesquisas, essa fala dela já apacenta as ovelhas, não é isso? Então, produção, nosso extra pauta, por favor. Na tela, isso. Esse é o quadro extra pauta, onde eu não mandei para os nossos convidados, eles não sabem do que se trata. E o tema é o problema do superfaturamento de preços de hotéis, de pousadas, de pensões, lá em Belém do Pará, onde terá a COP30. Então, essa pauta extra, ela é livre. Comenta quem quiser. Eu vou começar pela ordem de apresentação. Doutor Darô Fernandes. Olha, professor Márcio Manuel, eu vejo isso aí, as pessoas, existe aquela lei da oferta e da procura, certo? Mas o que está acontecendo lá, ele extrapola sobremaneira o direito do consumidor, entre outras questões. Eu estava vendo, eu não estou acompanhando isso com afinco, mas eu vi uma reportagem de 2 meses que tinha um singelo quarto por mais de R$1.000 da diária. Isso é um absurdo que estão se fazendo lá nessa COP30. Então, eu acredito que o movimento é importante para a região, é importante. Movimento economia. Mas fazer isso para locupletar-se as espécies de quem está indo para lá é um absurdo totalmente. Então, você que é consumidor, você tem que avaliar o preço de mercado e isso é abusivo. Então, os PROCONs das regiões, eles podem tomar medidas, havendo as denúncias, para verificar essas práticas abusivas que estão ocorrendo nessas hospedagens. Não só de Airbnbs, como hotéis, entre outras questões. Nós vemos isso, sim, corriqueiramente, quando vai se aproximando, por exemplo, as passagens aéreas, é mais caro. Se eu quero uma passagem aérea hoje
para São Paulo, eu vou pagar R$1.000. Mas se eu compro com antecedência, eu compro mais barato. Então, mesmo com antecedência, eu estou te falando isso uma reportagem que eu vi no veículo de comunicação há mais de 2 meses, estava R$1.000. Pensa-se quanto ficará lá. Então, o consumidor tem que ficar muito atento a isso. E o ouvinte e o consumidor, eu falo ouvinte porque o professor Marcelo, nós falamos muito da Rádio Sucesso, aí, mas o telespectador, ele é inteligente. Então, se você vê algo abusivo, denuncie. Nós temos os meios para fazê-lo e você tem que, se assim sentir lesado, faça. Antes de eu chamar a Ana Flávia, eu quero dizer que a nossa linha afiada já está na sua tela, 629 8151 2288. Doutora Ana Flávia. Professor, o doutor Darô e quem está nos assistindo, o doutor Darô mencionou muito bem, vou tentar aprender com a doutora Nari e melhorar a impostação. O doutor Darô mencionou muito bem a lei da oferta e da demanda. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Airbnb, faltam 2 meses para o evento, certo? Sim. Que acontece de 11 a 21 de novembro, e tem apartamentos de 8 mil para 9 noites. São R$1.000 a noite para 2 pessoas, R$500 por pessoa por uma diária. Hoje em dia, um hotel, ele custa em média 240, 250 por pessoa. Levando em consideração a relevância do evento COP30, onde vai ter diversos chefes de estado do mundo inteiro, é um evento mundial, eu não enxergo uma valorização tão especulatória como vem a imprensa noticiando. E, por outro lado, eu gostaria de passar a vocês também, eu não sei se quem está nos assistindo conhece a região do Pará, conhece Belém, eu conheço, e eu posso dizer que, apesar de hotéis maravilhosos, lá não é um centro hoteleiro. E eu acredito que a proposta do evento seja exatamente mostrar a floresta amazônica, de modo que as pessoas precisam enxergar a Amazônia como ela é e o interior do Brasil como ele é, não fantasias e floreamentos, um elefante branco que não existe. Belém é de fato uma cidade que não tem estrutura, lá é floresta, e a proposta do evento é essa, é mostrar às pessoas, e eu acredito que é uma proposta acertada, de forma com que as pessoas não criem, as pessoas do mundo, aí eu digo do mundo, não criem uma falsa ilusão com a Amazônia, achando que é só chegar lá e cair para dentro da floresta e explorar as nossas riquezas. Eu acho que é uma decisão acertada fazer o evento lá em Belém e que a supervalorização não está tão assim especulatória. Lembrando que se essa é a COP30, já tivemos 29. A primeira foi em 1995, na Alemanha, em Berlim. Doutor Túlio Carvalho, extra pauta. Bom, professor, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter organização. A COP30 foi marcada para Belém, não foi de 2 meses para cá, 3 meses, nem 6 meses. Eu entendo a fala da doutora Ana Flávia que é sobre o clima, não vai construir vários hotéis e que tem que ter essa visão da Amazônia como ela é. Só que também hoje tem estruturas, construções que são construídas pensando no clima. Seria também um meio de mostrar que o Brasil é inovador nessa área e não deixar que países pedissem para não participar da COP30 aqui no país por falta de hotel, que é o mínimo, é a estrutura básica. Porque se as pessoas não têm onde dormir e ficar, como que elas vão vir para cá discutir o clima no Brasil? Então eu acho assim que faltou planejamento, é uma cidade riquíssima, Belém, em natureza, em história, mas faltou planejamento do governo federal com essas estruturas hoteleiras. Não só isso, hoje nós temos Airbnb, casas que podem ser de temporada e que poderia ter sido conversado. Além de ter majoração de mais de 300%, 400% referente ao ano passado a esse ano, de valor de hotel, e o PROCON e as outras entidades responsáveis não fizeram nada. Ok. Doutora Nara Bueno. Bom, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu acho que Belém do Pará já foi uma grande capital cultural do Brasil. Então, isso não pode ser descartado. Belém não foi escolhida pelo alinhamento dos astros, né? Então, existe sim uma intenção política por trás.
inclusive fomentar o turismo na região, fomentar a economia na região. E me estranha um pouco esse espanto dos capitalistas, dos neoliberais, porque de reclamar justamente dessa lei da oferta e da demanda, da oferta e da procura. Eu não sei se vocês já conseguiram, assim, num plano realístico, né, não teórico, mas realístico. Vocês já pensaram que quando vocês vão para alguma cidade e lá está tendo ou um congresso importante, ou um grande concurso, ou um show, vocês já viram a quantidade, e aí sim o salto exorbitante que dá em hotel, alimentação, restaurante, você não consegue marcar uma reserva? Então, isso é normal. Eu vejo, hoje até por coincidência, eu li uma matéria do Le Diplomatique Brasil, e lá ele fazia essa crítica, inclusive, sob essa ótica, essa perspectiva colonial, que é por que só em Belém do Pará que a gente vai fazer essa... É tanto colonialismo que a gente vai botar defeito justamente no que é a intenção, que é realmente valorização de preços, aquecimento da economia local. Agora, e para isso, para que existam mais Airbnb, mais hotéis, né, vai ter que ter essa demanda e, de fato, vai ter que ter esse investimento. Esse investimento, e aí vem minha crítica, perpassa também a ótica do governo. Agora, reclamar que está subindo o preço, então essas pessoas nunca foram a um show. Eu fico pensando, recentemente houve um escândalo, serei breve, em Barcelona, por exemplo, onde os barceloneses estão expulsando, né, com a aguinha, arma de água, os turistas, porque a cidade pulsa e está subindo os preços. Então, eu acho que é uma crítica, assim, muito colonial para o evento. E para jogar uma pá de cal no Extra Pauta, eu quero dizer que realmente está caro. O preço está muito, mas muito acima do que fora praticado outrora em outras COPs. Primeiro detalhe. Só que alguns times de futebol, o Tuna Luz, eu até esperava que a iniciativa fosse por parte do Remo e do Paysandu. Primeiro o Paysandu e o Remo, né? Lá no ranking da CBF, o Paysandu está melhor colocado. Mas não, foi o Tuna Luz e o Estado do Pará, que estão disponibilizando dependências do clube. E muitas, 4.000 pessoas, estão colocando tendas e no valor de R$800 por pessoa a diária. Ainda está alto. Outro detalhe que eles conseguiram fazer, a providência até de Jader Barbalho, como também de prefeitos das cidades. Ali perto da região metropolitana de Belém, Ananindeua. Os motéis vão virar hotéis. Inclusive aquelas imagens, espelho no teto, aquelas cadeiras eróticas, aquele tubo de polidense está sendo tirado, alterado a decoração erótica para virar hotel. Então está sendo uma loucura. Por quê? Porque não tem um plano B. Está muito em cima da hora. Então vai ter que ser resolvido de forma doméstica. Então a gente conclui o nosso Extra Pauta. Vamos então à primeira pauta do programa. A direita quer aprovar no Congresso uma anistia para Bolsonaro. A ideia é tornar sem efeito o julgamento no STF. E se isso der certo, vai ser um novo golpe, só que de terno e gravata. O Supremo começou a julgar o processo da trama golpista e, ao mesmo tempo, um projeto de anistia aos bolsonaristas ganhou impulso na Câmara. Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas disse que perdoar Bolsonaro seria o seu primeiro ato se eleito presidente. E na segunda-feira, ele desembarcou em Brasília para tentar convencer o Congresso a fazer o serviço no seu lugar. O Centrão, que apoia a candidatura de Tarcísio, parece que já abraçou a ideia. O deputado Arthur Lira foi visitar Bolsonaro em casa, ou melhor, na prisão domiciliar. E o seu afilhado, Hugo Mota, avisou que deve pautar a anistia assim que o Supremo bater o martelo. Olha, na prática, isso significaria jogar no lixo todo o processo sobre a trama golpista e o resultado desse julgamento histórico que a gente está assistindo pela TV. O Brasil tem uma longa tradição de golpes e de quarteladas. Quando eles dão certo, os vitoriosos se dizem revolucionários. E quando fracassam, os derrotados negociam um acordão para saírem impunes. Quer um exemplo? Em 1956,
militares sequestraram um avião da FAB com armas e explosivos para tentar impedir a posse do presidente Juscelino Kubitschek. Ele assumiu, perdoou os golpistas em nome da pacificação nacional. E sabe o que aconteceu depois? Os militares conseguiram dar o golpe de 64. E aí o Juscelino teve os direitos políticos cassados e teve que fugir para o exílio. Anos depois veio a anistia aos generais da ditadura e a impunidade deles abriu o caminho para a ascensão do Jair Bolsonaro. O capitão sempre defendeu a tortura, sempre defendeu o regime autoritário. E ele fez de tudo para desmontar a democracia que o elegeu. E agora que Bolsonaro está prestes a ser condenado, a direita usa a velha conversa da pacificação para tentar livrá-lo da cadeia. Ok? Então, a conclusão dessa primeira pauta é exatamente essa situação. Sob pressão da anistia, Davi Alcolumbre, ele que é do Amapá, né, promete votar projeto alternativo. Ou seja, não é aquele projeto onde teria anistia total, geral e irrestrita. Não. Ele quer algo alternativo para o quê? Depois deixar... eu não terminei de ler o texto lá. Para reduzir penas por atos golpistas. Eu só vou pedir aos convidados que procurem ser o mais breve possível para dar tempo de falar, de debater, de chamar a participação do telespectador e ir para a segunda pauta, que é co-irmã. Ela é uma pauta afim, ela está ligada à mesma. Pela mesma ordem de apresentação e do extra pauta, Darô. Bom, eu começo chamando a atenção primeiramente para o veículo de comunicação que fez essa pauta. O veículo de comunicação que fez essa pauta foi o veículo Globo, que está há mais de 100 anos no mercado, e o veículo Globo, nós sabemos muito bem que ele sempre, ao longo dos tempos, ele sempre esteve quem estava no poder. Quando foi conveniente para a época da ditadura militar, a Globo estava com a ditadura militar. Agora, quando é conveniente para a época do Lula, a Globo esteve contra o Lula e agora a favor do Lula. Ponto. Faço meu introito nesse sentido. Nós somos uma democracia muito jovem. O Brasil foi do processo de redemocratização que começou na metade dos anos 80, nós tivemos a Constituição de 88, mas eu chamo a atenção porque o meu padrinho, o Dr. José Carlos, que é um exímio advogado, ele foi um que lutou na anistia, ele foi torturado na época da ditadura militar. Nós já tivemos anistia no passado e podemos ter anistia também no presente. Eu não concordo com tudo que o então presidente Jair Bolsonaro fez, mas a pena que está colocando ele é uma pena muito grave. Não só ele, também aos outros que estão, e nós acreditamos que até outubro já teremos uma condenação. E isso tem que chegar assim no Congresso Nacional, porque lá estão os nossos representantes e tem que ter uma legislação. Se o Congresso quiser legislar a respeito disso, ele pode fazê-lo, sim. Agora, falar que isso é conveniente, não. Isso não é conveniente da forma como estão querendo fazer. Então, a minha opinião é no sentido de que tem que existir uma anistia, sim, mas não uma anistia à revelia. Tem que ser acompanhar cada caso um caso. Eu posso citar aqui como exemplo, só para concluir a minha fala, uma pessoa que ela esteve no dia 8 de janeiro, ela entrou no recinto do Congresso Nacional. Ela foi condenada a 17 anos de prisão. Não tem nesse processo, eu sei desse processo porque eu acompanhei esse processo. Neste processo não demonstra que ela fez absolutamente nada. Ela esteve só no átrio. Então, nós temos que verificar essas questões e o Congresso Nacional ele tem que ser contundente e dar uma resposta para a sociedade. Só sim ou não, se a Globo sempre está do lado de quem está no poder, então a Globo esteve do lado do presidente que esteve no poder entre 19 e 22, só sim ou não? Acredito que sim. Foi conveniente para ela em certa parte. Ana Flávia. Eu acredito que nós aqui, enquanto comentaristas, temos uma responsabilidade muito grande de fazer diferente do que tem sido feito no Brasil até então. A gente, de um dia para a noite, todo cidadão se acha no direito de julgar e de condenar pessoas que foram constituídas capazes, graduadas, juízes, ministros do STF. Então, nós aqui, enquanto comentaristas, eu acredito que o nosso compromisso de fazer diferente, pelo menos é esse o compromisso que eu tomei, é de repercutir fatos para que você que está nos assistindo possa fazer a sua avaliação e juntar os fatos e exercer o seu poder, assim como o nosso, que é de votar.
se eu quisesse julgar o Bolsonaro ou promover a anistia, eu me candidataria a deputado federal, a senadora, e se eu quisesse julgar o Bolsonaro, eu faria direito e tentaria ser indicada para ministro do STF. Como não é da minha competência, eu não o faço. De forma que, onde eu quero chegar com isso? Que é poder do Congresso promover uma anistia. Se quiserem, assim que encerrar-se o julgamento, começar um processo de discussão de anistia, não cabe ao cidadão ou até mesmo ao repórter dizer que isso não pode ser feito. Pode, é a capacidade legislativa de quem está lá, de quem foi eleito para tal. O que cabe a nós é avaliar e, caso não concorde, votar na próxima eleição contra isso. Então, é esse o papel que nos cabe, e nós aqui como comentaristas vamos sempre repercutir. De forma com que eu aguardo a resolução de toda essa problemática com muita paz no coração. Eu acredito que o STF vai fazer o seu trabalho como instituição atacada e vai continuar o processo legislatório, o processo judiciário, com a maior lisura possível, e o Congresso vai fazer o seu papel, que também é político. E caso o Congresso se alargue nessa pauta da anistia, isso precisa ser acatado pela população. Doutor Túlio Carvalho. Bom, professor, esse julgamento que começou contra o ex-presidente Bolsonaro já começou de uma forma errada, com um juiz que é relator, inquisitor, vítima, que produz provas. Então, eu penso que não existe crime tentado. O crime tentado existe, mas não foi um crime tentado. O presidente, ele tem o poder de se reunir com os comandantes das Forças Armadas, que são subordinadas a ele, para perguntar o que quiser. E ele perguntou se era possível a GLI. Mas não foi tentado, não teve fim esse golpe. Ele não tentou fazer esse golpe. E a outra coisa é que os condenados do 8 de janeiro, as penas são muito grandes. 17 anos, igual o Darô falou, nem estuprador, assassino pega aqui no Brasil. Então, essa medida do Davi Alcolumbre, em tese, é muito boa para pacificar esse assunto. Não vai perdoar nenhum crime, mas vai fazer a dosimetria da pena corretamente. Então, eu concordo com o presidente do Senado em apresentar, o presidente do Senado apresentar essa segunda via. Uma menos radical, né? Uma anistia soft, light. Não vai contrariar nenhum dos dois lados. Positivo. Doutora Nara Bueno. Bom, vamos por partes. Como diria o esquartejador, vamos por Exato, partes. vamos por partes. Bom, o primeiro ponto é que o crime, ele é gravíssimo. A gente não está falando de um estupro, de um roubo qualificado, de só depredação de patrimônio. O crime é gravíssimo e afeta a todos nós, que é a deposição por meio violento do Estado democrático de direito. Quando um debatedor afirma que o ministro Alexandre de Moraes ele é juiz investigador, vítima e não sei o quê, imagina, vou fazer um exercício aqui de imaginação, proponho a vocês que nos ouvem e nos assistem. Imagina se você está sendo processado e todo juiz natural da causa você vai lá e ameaça o juiz. Ele vai se tornar vítima, certo? Você vai lá e calunia o juiz. Ele vai se tornar vítima. Esse juiz não vai ser competente, então a gente não teria Estado democrático de direito. Não teria ninguém apto a julgar crime nenhum no Brasil. Então não é assim que funciona. O Bolsonaro e a sua trupe atacar o Alexandre de Moraes no intuito de fazê-lo como um juiz parcial por ser vítima, essa não é uma ferramenta democraticamente prevista, não é uma ferramenta do Estado democrático de direito, porque eu repito, se fosse assim, ninguém seria julgado aqui no país. Seria muito fácil, né? Você está sendo processado e julgado, investigado, e vai lá e ataca o juiz, ataca o judiciário, e você não pode ser simplesmente julgado por ninguém. Segundo ponto, quando a gente pensa
sobre a estrutura e a gravidade desses crimes. E aí vem um colega e diz, bom, uma pessoa que estava ali passeando, nossa, estava ali rezando, não fez nada, não atacou a democracia, não quis depor o Estado Democrático de Direito. Mas estava ali, de repente foi... Vou trazer alguns números reais, para a gente não ficar nessas... Exato. Bom, nós tivemos, então, só nesse momento, ainda está em construção, né? Esses números podem aumentar. Nós tivemos 42 condenações leves. Então, condenações de pessoas de fato que estavam ali e não fizeram nenhum tipo de ato, não quiseram depor o Estado Democrático de Direito. Leves são quantos anos? Eu acredito que seja abaixo de 6 anos, sim. Foram leves. Ok, nem todos foram 17. 223... Não, dizer que foram todos 17. Só um minutinho, deixa eu terminar, depois você replica. 476 acordos de não persecução penal, quer dizer, essas pessoas não foram nem processadas e nem julgadas. Elas ficaram ali com alguns... em acordo de não persecução penal, você faz alguns compromissos com a justiça, então de não atentar de novo contra o Estado Democrático de Direito, não participar de badernas, não usar as redes sociais para ficar atacando o sistema instituído democrático. Então, essas pessoas, 476 acordos de não persecução penal. E nós tivemos ainda 223 condenações, aí sim, mais pesadas. Então, vocês veem que nessa trupe de gente que invadiu o Congresso Nacional, os palácios... Foram 20 pés de chinelos apenas, igual o Valdemar da Costa Neto falou? Olha, eu vou 20? Não foram, né? Esses não são os números reais. Tinham além... 6 mil, 7 mil pessoas? Não sei. Exato. Eu acredito que sim. As estatísticas e os números, eles oscilam dependendo de quem nos diz. Mas um ponto comum é que sejam mais de 2.000 pessoas. E aí a gente vê, através desses números, de acordo de não persecução penal, condenações leves e sim, condenações mais pesadas, que existe uma seriedade do judiciário aqui para com a nossa democracia, que não é bom só para um núcleo político ou um espectro político. A democracia não é bom só para a esquerda. Ela é boa também para a direita. Agora, extrema direita não é democracia. É fascismo, e aí a gente pode discutir no próximo bloco. E nem extrema esquerda, né? Antes de nós irmos para o nosso intervalo, que eu já estourei o tempo, parei para o intervalo, inclusive, esse acordo de não persecução penal é aquele onde foi oferecido às pessoas 3 situações. Primeira, fazer um curso de Estado Democrático de Direito. Segundo, assumir que cometeu realmente crime contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. E o terceiro, pagar uma taxa de 5.000 ou 2.500, e mesmo quem não tinha condição de pagar, o Estado pagaria. E nem todos quiseram. Então quem está lá preso é porque quer. Deu opção a todos eles. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Já já a gente volta com muito mais informações. Não saia daí. Quinta e sexta é dia de hambúrguer e churrasco na Casa da Carne, no setor marista. Hambúrguer artesanal, feito na hora, com carne de excelência, suculento no ponto, daquele jeito que derrete na boca. E para quem prefere, tem também nosso churrasco premium. Cortes nobres, brasa acesa e aquele aroma que não dá para resistir. Tudo isso na nossa estrutura pensada para você comer aqui, com conforto e uma curadoria de vinhos que surpreende. Atendimento de primeira, carnes impecáveis e uma experiência que vai muito além do sabor. Vem viver isso com a gente. Casa da Carne, no setor marista. Bom, estamos de volta. Eu estava olhando aqui no intervalo a participação da Miriam Gonçalves, do Daniel Santos, da Ana Carolina, todos parabenizando o nosso programa e dizendo que são muito, muito bons os nossos convidados e convidadas. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos agora para o nosso... Pois não? Parabenizar aqui, anteontem, na verdade, o vereador Michel Magu, o primeiro argentino, ele tomou posse. Eu tenho muito orgulho porque o Michel Magu, ele é um dos debatedores aqui do programa, Sim. É um amigo meu pessoal, que nós fizemos faculdade juntos. Manda aqui um abraço para ele. E Michel Magu, que assumiu no lugar do vereador Tião Peixoto,
que faça um bom mandato e que represente, que eu conheço o Michel, a sua biografia há mais de 15 anos, eu tenho certeza que ele fará um bom mandato na Câmara de Vereadores de Goiânia. Por que você disse argentino? Ele nasceu na Argentina? Ele é argentino. Não, ele é argentino mesmo. Ele nasceu na Argentina. Nasceu no argentino. É isso? Nasceu na Argentina. Bom, para vereador então pode. Se fosse para presidente da República, não poderia. Não poderia. Um abraço para o Michel, que esteve aqui comigo na minha última participação, meu amigo também. E aproveitar também, professor, para mandar um abraço para o vereador Léo José, que está aniversariando hoje. Um abraço, Léo. Feliz aniversário. O vereador Luan Alves, que tem aqui na bancada, então. O Túlio Carvalho, a doutora Ana Flávia e eu aqui, 3 representantes dele aqui, não é isso? Um abraço, Luan, que você continue esse trabalho magistral que você tem desempenhado, um jovem representante aí também pela primeira vez, assim como o Michel, e tem desempenhado e se destacado aí como uma opinião coerente, consistente e principalmente uma opinião responsável, apesar de jovem. Jovem, atuante, apaixonado pelo meio ambiente, pelas causas da saúde, da educação, né? E também abraçar o deputado estadual Clécio Alves, que está brigando aí não só por Goiás, por Goiânia, para acabar com os lixões, colocar os aterros. Nós vamos, então, para o nosso segundo vídeo. Entretanto, faz parte da mesma pauta, é só uma complementação que vai abrir, então, a nossa terceira rodada de debates. E, coincidentemente, hoje também começou aquela farsa no Supremo Tribunal Federal que estão chamando de julgamento do presidente Bolsonaro e do núcleo ali acusado da tentativa de golpe de Estado da Disney. Diante do cenário do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo, a direita articula um contra-ataque. Enquanto a TV Justiça exibe os votos dos ministros, a TV Senado transmite uma audiência que funciona como julgamento paralelo, planejado para sabotar o STF. A iniciativa partiu da Comissão de Segurança Pública do Senado, controlada por Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro. A data e o horário não são coincidência, foram escolhidos para confrontar diretamente a Suprema Corte. O roteiro dessa audiência é repleto de desinformação e fake news. Mike Pence, ex-funcionário de Trump e hoje referência da ultradireita global, volta ao Congresso para difundir teorias conspiratórias, como já fez semanas atrás. Também participa o jornalista Michael Schellenberger, autor dos Arquivos do 8 de Janeiro, que acusam Moraes de chefiar uma suposta força-tarefa secreta contra golpistas. Ao lado dele, Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, denunciado por tentativa de subversão, usa na audiência para dar visibilidade à chamada Vaza Toga 3. O requerimento da sessão, assinado por Eduardo Girão e Magno Malta, escancara a estratégia de continuação do golpe para além da figura de Jair Bolsonaro, transformando o Senado e a Câmara em palco de ataque à justiça e desinformação. Ok, eu vou pedir para os nossos debatedores serem um pouco mais breves do que foram após o primeiro vídeo. Por quê? Porque é um vídeo que ele fala da mesma situação, ele não fala tanto de anistia, mas ele fala do julgamento propriamente dito. Então, agora, a ordem de chamada vai ser o contrário do que eu fiz no primeiro bloco, né? No primeiro bloco, assistindo o filme Titanic, eu aprendi que os talheres, você começa a contar de fora para dentro, né? A maneira correta, quem gosta de etiqueta aí. Agora eu vou contar de dentro para fora, então vou começar com a doutora Nara Bueno, sobre o vídeo. Vamos lá, tentarei ser breve. Bom, eu vou sugerir aqui à nossa audiência assistir um filme chamado Argentina, 1985, que é sobre o julgamento da ditadura na Argentina. E tem estrelas renomadas da América Latina, como o Ricardo Darín, a Gina e o nome dela é enorme, eu não sei. Não é. Ela chama Gina Mastronicola. E, enfim, na verdade ela é argentina também, mas descendente. E por que eu sugiro esse filme? Porque quando a gente não encara de frente e não coloca em pratos limpos, e isso requer também um julgamento maduro. Democracias, elas exigem que a gente tenha posturas maduras. Não quer dizer que serão posturas fáceis. Um julgamento dessa natureza nunca é fácil. Eu vou rememorar aqui com vocês, nessa semana passada, o jornal britânico The Economist, ele trouxe uma matéria, se vocês tiverem aí, por favor, coloquem na tela, que é o Bolsonaro com aquele chifrão de Viking
remetendo ao 6 de janeiro norte-americano, a tentativa do Capitólio, a invasão do Capitólio. E o The Economist, ele diz que o Brasil está dando uma aula de democracia e de maturidade democrática para o mundo. Tanto é que se o Capitólio, se o 6 de janeiro de 2021 fosse aqui, o Trump não era presidente, ele estava preso. Exato. Então, essa história de pacificação, aí vamos pacificar. Se você ir na rua, no ponto de ônibus hoje, num restaurante popular, na escola, em qualquer lugar, ninguém vai estar falando isso, sabe, gente? Seremos honestos aqui. Ninguém está falando, vamos pacificar o Brasil, vamos dar anistia ampla, geral e restrita para os golpistas. A preocupação hoje do brasileiro é comida no prato, redução da jornada de trabalho, acesso ao lazer. Então, são questões muito mais profundas e essas sim também democráticas, de cidadania, do que dar anistia para quem promoveu com violência atentado contra a nossa democracia. Então, eu acredito que a gente está assim. Aí eu quero acreditar, inclusive no The Economist, e o The Economist, gente, não pode ser acusado de ser de esquerda, né? Então, a gente deveria, sim, ter uma seriedade com a nossa democracia e levá-los a julgamento. Eles serão responsabilizados dentro da medida do que fizeram. E isso é justiça. Se fosse no futebol, a sua vinheta seria Túlio Carvalho. Se fosse no futebol, Túlio, é com você. Doutor Túlio Carvalho. Bom, professor, a notícia trouxe sobre uma sessão no Senado da Comissão de Segurança Pública. Então, vamos lá sobre ela. O ex-assessor-chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes trouxe acusações seríssimas. Se são verdadeiras ou não, tem que ser investigado. Aconteceu isso no julgamento do atual presidente Lula, e o STF anulou todas as suas condenações por erros procedimentais. Não foi isso que aconteceu? Sérgio Moro fez coisas que não deveria fazer no rito do processo, foi anulado. O promotor de justiça, Dallagnol. Então, as denúncias feitas pelo chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, ex-chefe de gabinete, devem ser apuradas. Caso não sejam verdadeiros, que ele responda pelo crime de calúnia e difamação, mas se forem verdadeiros, crimes gravíssimos e que influenciam tanto nesse processo de condenação de golpe, quanto naquele que foi colocado há muito tempo e nunca acabou, das fake news, e que sempre vai se renovando. Mas é isso. Então, eu quero abordar um aspecto do palco que virou as instituições do Brasil, né? O Bolsonaro, ele chegou no poder por conta disso, foi o processo de impeachment e aquele rau dele que fez ele virar presidente. Então, a gente vê isso acontecendo no decorrer da história. Já falei isso aqui, trago lá pelo Trump, no primeiro governo, essas declarações de impacto, e o filho do Bolsonaro não é diferente, tá querendo herdar esse capital político do pai, virou uma briga pela herança política de Bolsonaro, já que se espera que ele não volte ao cenário político. Precisou-se fazer isso para frear o populismo do Brasil. Me desculpe falar tão simples assim, mas é o que é. Precisou-se frear o populismo. De forma que o senador, ele tem o direito de falar aquilo porque ele tem imunidade parlamentar, e os outros lá, o não sei quem do Alexandre de Moraes lá, que eu não sei nem o nome, fica tentando virar palco, e cara lá dos Estados Unidos, que a gente nem sabe quem que fica tentando ser palco nas instituições brasileiras. O fato é que é um ponto aqui, outro ponto ali, professor, outro ponto acolá, e eu, como pesquisadora, eu aprendi que a gente, por causa dos outliers, nem sempre a gente deve desprezar a regressão, nem sempre a gente deve desprezar a reta. O fato é que nós temos hoje um movimento no Brasil que se diz direita, mas que não é direita, porque promove anarquia, e anarquia é historicamente associada à esquerda. Então, meus amigos, se vocês estão aí defendendo quem foi lá para o Congresso, entrar no STF como se fosse a comarca lá de São João do não sei o quê, meus amigos, vocês são anarquistas e estão pareados a movimentos de esquerda. Preciso falar isso. E mais ainda, vocês não são conservadores, porque vocês estão o tempo inteiro levantando uma bandeira contra as instituições. Isso não é ser conservador. E outra coisa, outra incoerência que eu enumero aqui nesse momento, professor, e peço desculpa pela emoção, porque esse assunto me toca, é que se
o presidente e a sua equipe não arquitetou golpe e não conclamou essas pessoas para ir para lá, por que eles defendem tanto a anistia? Você que nem foi julgado ainda, né? Sendo que e por que eles estão a todo tempo usando seus espaços de poder, seja a nível municipal, estadual ou federal, para pedir penas menores para os invasores de 8 de janeiro? Se não foram eles que conclamaram essas pessoas, mantiveram e financiaram essas pessoas, por que eles estão a todo tempo agindo como defensores de cabos eleitorais? Darô? Perfeitamente. Nós temos aqui, o programa ele é bem dividido, nós colocamos do lado direito quem defende direito, do lado esquerdo quem defende esquerda, cada um com o seu ponto de vista. Isso é democracia, né? Isso é uma democracia, porque o importante é a gente discutir as ideias. O primeiro ponto que eu quero chamar aqui a reflexão é no que tange a essa falsa ilusão que o país está melhor. O país não está melhor, coisíssima alguma. O imposto, tudo está mais caro no país hoje. Se você for comparar o Brasil de 2 anos atrás ao Brasil de agora, você vai ver que o custo de vida do nosso país está elevadíssimo. No que tange a essa questão que eu achei até interessante, chamar alguns de anarquistas ao invés de manifestantes. Anarquia quando você quer de fato uma abolição do Estado Democrático de Direito. Os manifestantes que estavam lá, sejam aqueles... Eu até condeno, eu tenho parentes que na época participou. Eu condenei essa participação e ir para o Congresso Nacional pedindo abaixo, porque eu entendo que, mesmo não votando no Lula e nunca votei no PT, tenho orgulho disso, eu entendo que o Lula foi eleito. Se ele foi eleito pela democracia, ele tem que assumir o posto. Agora, você pedir intervenção militar, isso está errado, a meu ponto de vista. Agora, levar-se essas pessoas a um ponto de que chamá-las de anarquia, não há anarquia, há manifestação. Agora, houve excessos que nós acreditamos, foi comprovado os excessos, mas sim houve manifestação à época. Então, eu sou muito contundente nesse sentido e vejo que o nosso país não está melhor. E, por fim, colocando um par de cal na minha fala, essa situação só está nesse sentido porque hoje a direita ela está completamente desunida. Porque nós temos alguns pré-candidatos a presidente da República, cito aqui o Ronaldo Caiado, que está tentando ser, o Zema, Ratinho Júnior, o próprio Tarcísio, e até algum membro da família Bolsonaro, seja a esposa ou um dos filhos. Só que todo mundo sabe que o único político hoje que é possível enfrentar o PT é Jair Messias Bolsonaro. E enjaulá-lo será enfraquecê-lo e dar mais 4 anos de Lula, que, pelo desenrolar da história, ele vai se encaminhar para o seu 4º mandato. Bom, eu posso fazer só uma... Deve. 2 observações. A primeira é que o Jair Messias Bolsonaro já está inelegível, então ele não tem essa possibilidade de concorrer ano que vem. A segunda observação é que esse senhor que está aí nessa CPI, presidida pelo filho mais velho do Jair Bolsonaro, como ele chama mesmo? Flávio Bolsonaro. Então, é o senador. É o senador Flávio. Então, olha só, né? Que coisa mais esquisita. A gente critica tanto esse aparelhamento, essa instrumentalização através de famílias da política, e o que a gente vê é que uma CPI está sendo presidida pelo Flávio Bolsonaro para tentar proteger o próprio pai de crimes que ele cometeu, tanto é que eles não pedem justiça, eles pedem anistia, e o mais interessante é que eles estão firmes aí na palavra de Eduardo Talhaferro. Deixa eu falar para você que nos assiste, quem é Eduardo Talhaferro? Ele era um assessor da chefia... Ele é santo, doutora? Vou te contar de quem ele é. Me conta, doutora. Ele é chefe da assessoria especial de enfrentamento... Ele era chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação no TSE, Eduardo Talhaferro. Ele foi desligado dessa chefia porque ele agrediu a sua companheira. E até então ele era diretamente subordinado ao ministro Alexandre de Moraes, ele foi desligado do gabinete dessa chefia. Ele ficou muito dolorido, por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes não quis acobertar essa violência de gênero, essa violência doméstica que ele praticou, e agora ele super dolorido está indo lá atrás falar de que inclusive o ministro teria fraudado documentos. É interessante que ele não apresenta provas. Então, eu acho que só a conduta dele, agredir a companheira dele, já diz muito bem de quem ele é. Agora, ele querer a proteção do ministro, não tendo essa proteção, ele atacar a conduta do ministro num julgamento, um dos mais importantes da nossa história, isso é deplorável, isso é baixo. Doutor, e tem muito mais coisa. A violência, eu vou dizer para a senhora, é claro que a violência contra o ser humano é algo terrível,
e nós temos juristas na bancada aqui, e é diferente, assassinato, sequestro, e você atentar contra o Estado Democrático de Direito, não desrespeitando uma eleição. Ele, na função dele, ele traiu a função dele. Isso a senhora não trouxe aí. Tem muito mais coisa do Eduardo Talhaferro, que nesse momento, depois do Elon Musk ser o herói da extrema-direita, e eles frustraram, depois do Trump ser o herói e frustraram, agora um grande herói é o Eduardo Talhaferro. Então é importante deixar isso claro, tem muito mais coisas que ele fez, e não só a questão da violência. Eu quero... Pois não? Só uma coisa, eu concordo muito com o que o Daro falou sobre a questão da desunião da direita. Eu quero aqui ressaltar mais uma vez que o problema nunca foi a direita ou os valores de direita. Eu sou católica, moro com os meus pais, tenho aspectos conservadores em várias áreas da minha vida e não teria nenhum problema em obedecer um governo de direita desde que ele seja eleito democraticamente e respeite as instituições. O problema é exatamente... os indícios que a doutora Nara muito bem especificou e tem ficado cada vez mais claro, principalmente pela postura do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro lá no exterior, que aquele discurso de o Brasil acima de tudo, ele é meramente eleitoreiro. Que a gente já suspeitava, mas isso fica muito claro. O tempo mostrou isso, né? O tempo mostrou, porque a direita está desunida? Porque a guerra pelo espólio eleitoral do Bolsonaro não deixa a direita se unir. E é por isso que ela está se desfalecendo. Foi só retirar o líder da jogada que as coisas começaram a desmoronar. Se realmente fosse um movimento legítimo, que tivesse uma ideologia fundamentada, o movimento estaria vivo até agora. Agradecer a Marlene Maria, lá do setor Palmito também, mandou sua mensagem, está nos ouvindo. Nós vamos agora para o último quadro do programa, estamos na reta final, já entramos nos 10 minutos finais. É um quadro que eu particularmente gosto muito. Qual é o quadro, produção? Portão para fora ou almoço? Vamos lá. Você convidaria essas pessoas que vão aparecer a partir de agora para almoçar contigo ou vai ficar o portão para fora? Vamos começar pelo Túlio Carvalho. Não tem dinheiro suficiente, ela esbanja. Então ficaria o portão para fora. Portão para fora. Doutora Nara Bueno. Com certeza, é uma mulher forte, opiniática, que tem feito muito para a cultura do nosso país. Então, com certeza, seria o maior prazer de almoçar e trocar muitas ideias com ela. Ela vai repetir? Ah, tá. Darou. Olha, eu sou um homem extremamente republicano, eu transito muito bem na esquerda e na direita, mas ela me demonstra ser uma pessoa completamente deselegante, né? Não tem uma postura de uma primeira-dama, não tem uma postura de uma mulher que está ao lado do comandante da nação. Então, muitas das vezes, ela se porta de forma que me causa espécie. Ana Flávia. Eu acho, com todo respeito, doutor Darô, mas um homem avaliar a postura de uma mulher é um falta de cavalheirismo. Não, mas eu estou falando a realidade, minha opinião. Mas eu também não gosto de fazer isso, de expor nenhuma mulher em posição de liderança. Eu acho que elas merecem todo e mais espaço ainda. No entanto, toda essa colocação me faz, inevitavelmente, comparar a primeira-dama Janja com a reputação da ex-primeira-dama Michele. Eu acredito que quem já frequentou o Congresso e frequentava alguns anos atrás, sabe a associação do nome da ex-primeira-dama Michele com o cheque, né? Para não ser mais explícita. E sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro era casado quando começou o seu envolvimento com a ex-primeira-dama Michele, idolatrada, inclusive pela comunidade evangélica. Eu sinto muito por atacar, mas eu preciso fazer essa comparação. A Janja, por outro lado, ela tem um currículo invejável de atuação em multinacionais, eu convido todos a conhecer.
E é claro que eu convidaria ela para um almoço, até porque vai que ela resolve me fornecer alguma informação que eu não sei. Eu acho que é possível a gente aprender com todos os tipos de pessoa, e vai que eu consiga também passar a ela alguma nuance enquanto sociedade que eu acredito que todos tenham conhecido. Só aí já tem uma diferença de caráter, ter sido amante antes de casar ou não. Doutora Nara, infelizmente o seu microfone deu problema, só pode repetir tudo novamente, por favor? Professor, se puder deixar o personagem a tela cheia, obrigado. Eu não sei se eu vou conseguir repetir, mas eu gostaria de... Eu disse, né, e vou repetir essa parte, de que eu teria o maior prazer de conversar com a Janja. Ela é uma mulher muito culta, tem feito muito pela cultura e educação do nosso país e muito pelas mulheres. E uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, também com todo respeito ao colega Darô Fernandes, é que, olha, mas expondo a hipocrisia, né, tanto do colega quanto dessa direita brasileira. Falou hipocrisia, minha opinião. Não, mas aí eu deixei você falar. Em relação à Janja, imagina, ele disse sobre a conduta da mulher e disse que ela não se porta como uma primeira dama. Então, olha que coisa estapafúrdia, querer colocar ali uma conduta. Qual que é a conduta de uma mulher? Né? Ela não pode se interessar pela política, ela não pode ser uma mulher letrada, socióloga, pesquisadora, ela tem que ser ali uma bem-mandada, né? Uma bela recatada do lar. Então eu acho isso, além de deselegante, uma falta de cavalheirismo, é uma extrema hipocrisia. Não, ela tem que rir quando alguém... Ela tem que rir e abaixar a cabeça quando as pessoas do país que você é primeira-dama começarem a gritar imbrochável no 7 de setembro, e aí o seu presidente, o seu marido não fazer nada, começar a rir, você tem que abaixar a cabeça e fazer assim. É isso. É essa a primeira-dama que o Brasil quer. Imbrochável e incomível, né? Tanto é que não escolheu. Não escolheu nas urnas. Eu só vou pedir para os nossos convidados serem um pouco mais breves. Próxima personalidade. Felca. Por favor, doutora. O Felca, claro que eu chamaria para almoçar. Ele tem feito um serviço para o Brasil, que é expor a adultização. Ele não tem feito isso de uma forma pioneira, não é isso, mas ele tem dado uma plataforma muito grande. Então, claro que eu chamaria o Felca, porque ele tem apontado o dedo e exposto essa entranha que é muito perigosa para o Brasil. Conheço ele há muito tempo de assistir os vídeos dele, é um personagem muito engraçado e começou a fazer esses vídeos expondo outros influencers, que foi o caso do Ítalo, com acusações seríssimas de exploração infantil. Convidaria, sim, para almoçar comigo e nada contra ele. Darô? Mesmo, um youtuber, um personagem das redes sociais que tem despertado algumas questões relevantes para o nosso país, até virou pauta nas... Relevantes para o nosso país. Convidaria, sim, para um café. Super convidaria o Felca. A atitude dele com o vídeo eu não conhecia, eu conheci a partir de agora da polêmica. A atitude dele com o vídeo me fez mudar de postura, mudou o meu comportamento. Eu costumo dizer que um posicionamento bem embasado, ele tem o mesmo poder que um dispositivo legal. Então eu não aguardo o dispositivo legal, eu fiz questão de mudar o meu posicionamento. Eu parei de publicar fotos de crianças, inclusive dos meus afilhados, que eu postava sempre. Com certeza eu convidaria por um almoço, até para entender mais de algoritmos, de internet, enfim. Esqueci alguém dessa segunda personalidade? Não. Todos falaram? Terceira personalidade. Túlio. Convidaria, sim, não concordo com todas as ideias dele, mas se fosse candidato a presidente da República, conseguir esse feito, votaria nele porque representa o nosso estado, apesar de não concordar com todas as ideias dele, como a taxa do agro, que eu sou totalmente contra taxações. Goiano, médico ortopedista de Anápolis, doutora Flávia, Ana Flávia. Com certeza convidaria um grande goiano, concordo com o que o Túlio expôs, essas nuances, esse aumento da carga tributária, especialmente no agro, que é uma grande potência no estado, me preocupa bastante. Porém, não só convidaria, como já tive o prazer de frequentar a casa dele e convidaria, e todas as vezes que eu pudesse almoçar com o governador do estado, eu farei. A partir de agora, rapidinho, Darô? Com certeza convidaria, tive o prazer, mesmo estando em lados opostos nas últimas eleições, sempre muito cordial, e para mim é o nome para a presidência da República. Doutora Nara.
tenho sentimentos ambíguos, mas convidaria sim, porque acredito, já tive a oportunidade de conversar com ele, não só sobre política, mas sobre outros temas, é um homem extremamente culto, mas que eu discordo completamente de sua postura política, inclusive está tirando na lua e provocando o caos, almejando ser presidente do país, que ele não tem chance nenhuma. Mas sim, chamaria para o almoço. A partir de agora, só portão para fora ou almoço, não dá mais para comentar. Darô? Almoço. Almoço. Portão para fora. Não sei inglês. Mas nem... Já. Próximo. Não sei que ele paga o tradutor. Darô, Um bom vinho. Eu? você. Uai, almoço, pra ver se ele melhora um pouco, né? Pelo amor de Deus. Ele perdeu 4 quilos e está sem apetite, viu? Túlio, Faria questão de comer um pastel na feira com ele. e uma garapa? Doutora Nara. Portão para fora. Inclusive, vi essa semana umas fotos a partir do julgamento dele, ele atrás das grades, assim, achei que é um prenúncio. Então, ele nem pode sair para almoço, nem para vinho, nem para nada, né? Portão para fora. Próximo. Darô, Portão para dentro. Presidente da República. Flávia. Opa, almoço, visitar as favelas, vamos junto. Rotela cheia, produção. Túlio. Não convidaria. Não? Não teria assunto para conversar O com ele. quê? E o Bolsa Família? Com certeza um almoço. Apesar de não concordar com tudo que o presidente Lula defende ou faz, eu acho que ele é um grandíssimo estadista, tem se portado com uma postura republicana irreparável e adoraria conversar sobre os assuntos da nação com o presidente. Último. Ou não é o último? Isso. Túlio. Apesar de não concordar com tudo dele, convidaria sim, porque é um excelente doutrinador na área do direito. Já leu algum livro e dele? assistente. Já leu? Comecei a ler um, mas ainda não terminei ele. Doutora Nara. Com certeza um almoço. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes ele tem feito um serviço que é ingrato no país, que é levar a julgamento o golpe, mas eu com certeza ficaria muito feliz de ter um almoço com ele. Flávia. Almoço, pediria emprego. O quê? Me empregue, por favor. Me leva a capacidade. Põe ela no lugar do Eduardo Talhaferri, vai dar melhor. Vai ser O que melhor. esse homem tá fazendo, carrega uma bagagem e outra, chefe do departamento de direito da USP. Desculpa, não vou falar. Darô. Convidaria, sim, o ministro Alexandre de Moraes, apesar dos pesares, eu convidaria. É um cara extremamente culto, um cara que tem um grande conhecimento técnico e jurídico. Fora Então- que ele tem o mesmo nome do meu esposo e o apelido também, que é Xandão. Então, Terminamos aqui, então, a nossa edição de número 64 do programa Conversa Fiada. Quero agradecer a você, telespectador que nos assistiu, você, os internautas lá também no canal do YouTube, nossos convidados, obrigado a toda a produção. Que Deus nos abençoe a todos. Por hoje é só. Beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus e até o próximo programa. tchau, tchau. Até a Tchau. próxima.